Ok, vamos lá então. Nós fizemos criação, nós fizemos update, nós fizemos, agora nós precisamos fazer delete e leitura, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos começar pelo delete, depois a gente passa para a leitura. Public function delete recebe um model do Laravel chamado model. Muito simples, a gente pega esse model e chama o delete, e a gente pode inclusive retornar o próprio model por questão de sintaxe. Não é necessário porque ele é passado por referência. Esse método do repositório pega uma instância do model e tenta deletar ele, ok? O que a gente vai fazer? Existem dois cenários. Esse aqui deleta um model único. A gente pode fazer um segundo método de delete chamado public function delete collection, que recebe uma collection do Laravel, Illuminate Database Eloquent Collection, vamos chamar ela de collection mesmo aqui no nome do parâmetro, e o que a gente vai fazer? Collection each function recebendo o que? Model. Acho que faltou aqui o model fazer o import, né? O que eu fiz de errado? Function, ok? Model. E agora a gente pega esse model e this delete model. Entenda o que a gente está fazendo. A gente está pegando a collection do Laravel, a gente pode chamar aqui de models, ou vamos deixar collection mesmo, porque vai ficar um pouquinho mais interessante. E para cada um desses models, a gente está chamando o método delete do repositório. Por que isso? Porque se a gente customizar esse método automaticamente vai pegar as nossas customizações. Muito simples, vamos lá aqui, deixa eu dar uma limpada aqui no nosso terminal, vou abrir o Tinker, vou abrir aqui agora uma nova instância do repositório. Vamos criar um usuário, ou a gente pode buscar um usuário, né? Vamos fazer um find aqui no usuário, deixa eu achar aqui, usuário 20. Então, eu tenho um usuário qualquer que foi gerado dentro do sistema e eu posso chamar o repo delete user. Veja o que aconteceu. Se eu fizer o find novamente naquele usuário, ele não existe mais. Então, era só para poder demonstrar que esses métodos de deleção são muito simples. O que faltou agora? Deleção está pronto, atualização está pronto e criação está pronto. Faltou a leitura e essa é a parte um pouquinho mais complexa do nosso repositório, mas vocês vão pegar, vocês vão entender bem, tá? Então eu vou começar ao contrário e depois a gente vai criar um método coringa ali dentro que vai tomar conta de tudo. Imagina o seguinte cenário: public function get all, ou seja, eu quero buscar todos os registros para essa entidade. Só que eu tenho que levar em consideração que um limite, vamos colocar como padrão sendo 15, e se eu quero paginar ou não. E aqui o default da paginação vai ser true, ok? Ou seja, por padrão eu quero paginar e eu quero 15 registros por página. Você pode sobrescrever essa informação, mas você não precisa, você pode usar esse padrão ou você pode passar uma quantidade customizada, inclusive desabilitar a paginação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte: this do query, passando null, passando take e passando paginate. Esse método do query é que a gente vai construir agora, porque esse é um método coringa que vai ser utilizado não somente pelo getAll, mas por uma porrada de outros métodos. Como que a gente vai fazer? Public function do query, e ele recebe uma query, que pode ser nula, ele recebe um take, que vai ser o limite de registros como 15, e um paginate igual a true por padrão. E é aqui que a gente vai fazer a query de fato dentro do repositório. Esse método getAll é só um alias para a gente poder fazer uma sintaxe um pouco mais legível, né? Aqui dentro, o que a gente precisa fazer? A primeira verificação. Se não existe uma query, se eu não passei uma query, e esse é o caso, vejam que eu não estou passando uma query, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a query é igual a this new query. Ou seja, eu criei uma nova query a partir do método new query. Coloquei o ponto e vírgula, terminei. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração: você quer paginar esses registros? Então vamos fazer o seguinte: se
paginate, ou seja, se deve paginar, eu vou fazer um return query paginate take. Ou seja, eu vou paginar essa consulta com o número de registros que você passou no take, se o paginate está disponível. Outro caso seria o seguinte, vejam que se você paginar, o return automaticamente vai encerrar a execução aqui. Se não tem paginate, o código vai continuar e nós temos uma segunda opção que é, se você passou o take, mas sem paginate, eu quero só 10 registros, mas não paginados, eu quero 10 registros. Então a gente vai fazer o seguinte, se tem take, ou peg, né, que basicamente seria a tradução, eu vou retornar um query take, e eu vou chamar o get aqui, porque vejam a diferença, o método paginate faz a query logo em seguida. O método take, como o where e outros, demanda que você faça o get para ele executar a query de verdade e te retornar resultados ao invés do query builder. Se em último caso você não quer paginar e você não colocou um limite, a gente vai retornar um query get. Ou seja, a gente vai buscar todos os registros, ok? Então, vamos fazer o teste disso aqui na prática. Vamos limpar. Limpar primeiro. Abrir o Tinker. Criar uma nova instância do nosso repositório. E no repositório, a gente vai colocar um getAll. Vejam quais eram os parâmetros. Eu quero 20 registros e eu quero paginar sim. A gente não precisa passar isso aqui, a gente pode só passar o 20. Vejam que ele me deu alguma coisa, né? Ele deu null, porque o que eu fiz de errado? Vamos lá. O método getAll está sem return. Vamos começar novamente. Abrir o Tinker, nova instância do repositório, buscar 20 registros e agora ele me retornou 20 registros paginados. Então vamos colocar aqui como users é igual a repo getAll e users count. Ele vai me dar 20 registros. Se eu tivesse mandado buscar 10, ele iria me retornar 10 registros paginados. Basicamente, aquele mesmo paginador do Laravel, você pode usar ele no controller, etc. Então, o que a gente vai fazer agora? Como a gente criou várias opções, a gente pode pegar 10 registros sem paginar. Vejam que ele me retornou 10 registros sem o paginador, ele me retornou uma collection, em vez de retornar um paginator, né? E a gente poderia simplesmente passar false nos dois, porque eu quero absolutamente tudo. Eu não quero limite e eu não quero paginar. Vejam que ele buscou tudo aqui para mim também. Ok. E o que a gente pode fazer agora? A gente poderia simplesmente usar aquele método delete collection. Vamos pegar 10 registros, né? E vamos deletar esses 10 registros. A gente está com eles aqui no user, né? A gente pode fazer um repo delete collection users. Ele não me retornou nada, mas agora se eu fizer o repo getAll novamente, vejam que ele vai me retornar os usuários a partir do ID 20, do ID 11, porque do 1 ao 10 eu deletei todo mundo em massa. Ok? Então, basicamente era isso. Existem algumas outras operações que a gente vai melhorar agora no nosso repositório. Uma das opções é a opção de find, que a gente não construiu ainda, mas a gente vai construir ela na próxima aula. E na próxima aula a gente vai começar a implementar lógica específica do repositório de usuários. Veja que tudo que a gente fez até agora foi implementar lógica genérica. Da mesma forma que eu posso operar esse repositório para users, eu poderia criar aqui dentro de conferências um edition repository, um conference repository e simplesmente setar esse model class aqui daquela classe e automaticamente a gente estaria pronto para poder trabalhar. Ok? Na próxima aula a gente continua com esse assunto então. Forte abraço.